Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula aí de número 31, que é a nossa aula de revisão da unidade 2, onde nós vamos fazer aquela revisão, bacana, para que você possa aí se preparar, tá bom? Vamos lá então? Aqui na nossa revisão, pessoal, da unidade 2, o que nós vamos trabalhar? Olha só, tio Newton, né? Primeira lei de Newton e também terceira lei de Newton. Vamos falar também de força de atrito e também vamos falar da segunda lei de Newton e vamos focar nas partes 1, 2 e 4, tá certo? E, pessoal, quando se fala em primeira lei de Newton, está lá na nossa aula de número 21, ok? Que vem trabalhar aí, o princípio da inércia, o conceito de força, tá certo? Vem trabalhar também a parte de medida de força, força e movimento segundo Aristóteles e também segundo Galileu, ok? Então vamos começar aqui, pessoal. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, tá certo? Newton, ele fez aí várias investigações em relação à causa dos movimentos e ele viu que o que causa movimento são interações e essas interações são chamadas o quê? De força. Então, jovem, o que vem aí a ser uma força, tá certo? Então, ele trabalhou nessa questão do conceito de força para explicar como a força modifica o estado de movimento de um corpo, tá certo? Bom, em medida de uma força, a gente também pode trabalhar o Newton, em homenagem a Newton, e aqui a nível de curiosidade, 1 kg-força, que também é unidade de força, equivale a 9,8 Newton, tá certo, pessoal? Então, força é interação. Força é capaz de modificar o estado do movimento do corpo. Então, força e movimento aí estão bem relacionados e Aristóteles já nos mostrava isso, tá certo? Essa relação da interação dos corpos, tá? Com o movimento, ok? E Galileu também, pessoal, já mostrava isso, tá? Essa questão aí da força e do movimento. Bom, Galileu, fazendo os estudos em relação à força, movimento, que são as interações, ele disse que se um corpo estiver em repouso, é necessário que a ação de uma força sobre ele para colocá-la em movimento. Então, é o conceito simples de falar o quê? Olha, se algo está em repouso em relação ao que está sendo observado, para isso entrar em movimento, você tem que aplicar uma força externa àquele corpo, porque as forças que estão atuando nele naquele momento não são suficientes para tirar ele do seu estado de equilíbrio. Então, você tem que ter uma ação de uma força sobre eles, certo? E ele falou também que uma vez iniciado o movimento, cessando a ação dessas forças que atuam sobre o corpo, ele continuará se movendo em linha reta com velocidade constante, tá certo? Com velocidade constante. Ou seja, aí a gente vem aqui comigo, pessoal, rapidinho, aí a gente tem a questão aí vem aqui comigo do princípio da inércia, ou seja, o corpo ele vai estar lá em repouso, bonitinho, tá? Ou em movimento retilíneo uniforme, o que é isso? Velocidade constante, ele vai ficar ali. Ele só vai mudar o seu estado de movimento se vier uma força externa e fazer com que ele saia do estado de equilíbrio, tá certo? Então, você tem a inércia de um corpo, certo? A inércia no corpo é o estado em que ele está naquele momento, se não tiver forças externas atuando sobre ele. Como assim externa? Existe força interna, professora? Tem, pessoal, a gente tem a força-peso, a gente tem, se ele estiver numa superfície, a gente tem a força de reação normal sobre o corpo, tá certo? Mas mesmo assim ele tá paradinho, tá? Para ele sair do movimento, força externa atuando para fazer com que ele modifique o seu estado de movimento, tá certo? Bom, quando a gente tem essas interações, pessoal, que são forças, a gente tem que entender o seguinte: quando você aplica uma força, quando uma força é aplicada, essa força ela nunca vai vir sozinha, ela sempre vai vir em pares. Então a gente fala que é o par de força. Por que é o par de força? Porque para toda ação, a gente também vai ter uma reação de mesma intensidade e sentido oposto e aplicada no corpo que provocou a ação. Aí a gente já entra na terceira lei de Newton. Vamos olhar?
Então, pessoal, na terceira lei de Newton, que está lá na aula 22, a gente fala justamente da ação e da reação, tá certo? Então, o Newton, ele falou o seguinte, que é um par de forças, a força nunca vai surgir sozinha, é um par, tá certo? É de mesma natureza, como assim? Ou é força de contato, que é aquela que você está diretamente em contato, ou é força de campo, que é aquela que é gerada interações entre campos, tá certo? Tem a mesma intensidade, que é o mesmo valor numérico em Newton, tem a mesma direção de atuação dessa aplicação, mas tem sentido oposto. Ou seja, se você está aplicando para a direita, a reação vai ser em cima do corpo que provocou a ação pela esquerda, tá certo? E aqui, para a gente ver alguns exemplos, pessoal, disso que eu estou falando para vocês, olha só. Aqui a gente tem forças de contato. Ó, a pessoa chutando uma bola, ação na bola. A reação vai ser onde? Da bola no pé da pessoa. Foi por isso que eu falei que são em corpos diferentes. Ali, ó, prego recebendo martelada, a ação, certo? No prego. A reação vai ser do prego no martelo. É por isso que são em corpos diferentes. Então, tudo que tiver contato é força de contato. Agora, se você pega lá a força peso, a força gravitacional, a força magnética, a força elétrica, são geradas por causa de campos, são interações de campos. É por isso que a gente fala que é força de campo, que surge devido à interação de campo, tá? Do campo gravitacional, do campo elétrico, do campo magnético, tá certo, pessoal? Ok? Bom, aqui a gente tem as forças, certo? Tem uma força de ação, tu tem a reação, ok? Mas a gente também tem aquelas forças que se opõem ao movimento, tá? Como assim, professora? Força que se opõe? Por exemplo, se você quer empurrar uma caixa, tá? Tu vai ter o que, pessoal? Uma dificuldade, não vai? Essa dificuldade, tu pode dizer que é uma força também, que a gente fala que é a força de atrito. Então, o atrito, ele é aquela interação que vem para dificultar o movimento. E a gente vê lá na aula 23, tá? Que trabalha a parte do conceito, do atrito estático, da força de atrito estático, tá certo? E também da força de atrito estático máximo, tá? Pessoal, então, fazendo a definição da força de atrito, a gente fala que é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, como eu falei para vocês. Então, vem aqui comigo, olha só, interação, pessoal, entre corpos, a interação é chamada de força. Essa força, ela pode ser o que? Essa interação a favor do movimento, ou seja, ela pode modificar a velocidade do movimento para mais, né, para aumentar, para acelerar, ou também pode ser para regredir, para retardar, para desacelerar. Então a gente tem ao mesmo tempo as forças que são a favor do movimento e as forças que são contra o movimento, né? Que são aquelas forças que elas dissipam energia, tá certo? A força de atrito, que a gente representa pelo aquele Fzinho, o A e o T, de força de atrito, é uma força que se opõe à de movimento. Outra força que se opõe ao movimento, por exemplo, força de resistência do ar. Ela se opõe ao quê? Ao movimento de queda livre dos corpos. Então, a gente também tem as interações que se opõem ao movimento, tá? Então, vamos falar um pouco mais da força de atrito. Vamos lá? Então, pessoal, olha só. A força de atrito, como nós falamos, se opõe à tendência do movimento do corpo sobre a superfície. Né? Tenta empurrar uma caixa no asfalto para você ver que legal, né? Então, vou oferecer um atrito grande. Tá? Patinação no gelo, você coloca aquelas lâminas justamente para você ter menos atrito, vamos colocar dessa forma, tá? Então, por que o atrito ocorre? Entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades das superfícies em contato, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, a gente tem que as superfícies têm essas irregularidades, logo, se você tem uma força de ação aqui para a direita, você tem uma força de atrito que se opõe ao movimento no sentido do lado esquerdo, tá? Aqui a gente pode ver que a força que se opõe ao movimento tem a mesma direção da força de ação, mas sentido oposto. Mas, pessoal, muito cuidado. Isso aqui não é reação dessa força, tá? Lembrando que ação e reação atuam em corpos diferentes. A força de atrito, nesse caso, está atuando no mesmo corpo da força de ação.
elas vão ter o quê? Sim, mesma direção, mas sentido oposto. Tem sentido oposto porque esse cara se opõe ao movimento, não por ele ser reação, tá? A reação dessa aqui está na superfície, a dessa daqui está no fio que está puxando, beleza? Então, cuidado com isso daí. Ó, tá aí, ó, a força de atrito se opondo ao movimento, tá certo? Tá bom? Então, o sentido dela é oposto. Olha aí, ó, se tu tá empurrando, tem um atrito ao contrário, belezinha? Ok? E aqui, pessoal, quando a gente fala em questão estática, o que é algo estático? Ah, professor, estático é aquilo que está parado, né? Então, a força de atrito estático cresce à medida que aumentamos o valor da força. Ou seja, imagine que você quer empurrar um objeto muito pesado. Tu está empurrando, o objeto não está saindo do lugar, ou seja, ele está estático, está parado, certo? E aquele atrito estático, ele vai crescendo à medida que tu está aplicando a força, ou seja, ele está se opondo ao movimento, até atingir um valor máximo. Nesse valor máximo, gente, é quando você começa a conseguir a empurrar o objeto, a gente chama de eminência do movimento, tá certo? Ok? Entretanto, a força de atrito aí estático cresce até um valor limite, além do qual ela não mais equilibra-se com a força de ação, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, o repouso, tá vendo, ó? Tá aqui repouso, tá crescendo aqui, ó, à medida que essa tá crescendo, ou seja, tem a iminência do movimento, parece que o caixote ele tá começando a sair do lugar, tá certo? Ou seja, eu estou começando a vencer essa resistência aqui, ok? E este valor limite dessa força de atrito estático denomina-se o que, gente? Força de atrito máximo, tá? É o máximo do atrito que eu vou ter ali até eu conseguir vencer isso daí, tá? Então, quando você consegue aplicar uma força maior do que a força que é oferecida pelo atrito, tu vai ultrapassar o valor dessa força de atrito máximo e o bloco começa a se movimentar. Então, você tem um movimento, belezinha? Olha lá, se movimentou o bloco, ó, foi embora. Pronto, passou na sua telinha, ok? Bom, pessoal, a gente está falou de força, falou de atrito, não é verdade? Falou de ação e reação, mas será que existe outros tipos de força? Será que existe um princípio? Existe, né, pessoal? Olha só, e isso nós vimos lá na aula de número 24, quando a gente fala da segunda lei de Newton, que fala justamente do princípio fundamental da dinâmica, que vai relacionar o quê? A relação entre força, aceleração e massa, tá certo? E de acordo com a segunda lei de Newton, ela vai nos falar o seguinte, que a força resultante que age sobre um corpo, vamos colocar aqui força, R de resultante, que age sobre um corpo, deve ser o quê? Igual ao produto, que é a multiplicação da massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquire. Porque se tu aplica força entre movimento, se entre movimento eu tenho aceleração, porque eu tenho variação de velocidade e essa força que tu vai aplicar vai depender da massa, né? Se for a massa grande, tu vai ter que empurrar mais, né, gente? E aqui só pra gente ver, ó, o exemplo, se tu tem aqui esse bloquinho pendurado, o que vai acontecer? Esse bloco aqui vai puxar o outro para baixo por causa da força-peso desse bloco, certo? Isso aqui tem uma massa e esse cara também tem uma massa. Logo, a gente vai ter a aceleração desse conjunto bem aqui. Belezinha? Ok? Lembrando que a força-peso também, né, pessoal, é uma força, que é uma massa vezes uma aceleração da gravidade. Ok? Obedecendo assim o princípio fundamental da dinâmica. Belezinha? Bom, para a segunda lei também, olha só, lembrando, a gente está fazendo a relação entre força, massa e aceleração, tá? Ok? Isso indica o quê? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil tirar esse corpo do seu estado de inércia, do repouso, né? Vamos colocar assim. Então, mais intensa tem que ser a força aplicada para que eu consiga acelerar. Logo, dessa forma, a gente pode falar que a massa, a gente mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Ou seja, uma caixa muito pesada. Se você quiser movimentar, você tem que aplicar uma força grande. Uma caixinha menor, tu já pode aplicar uma forcinha menor,
Tá certo? Ok? Bom, lembrando, pessoal, que força é grandeza vetorial. Logo, o sentido de movimentação depende do sentido de aplicação da força. É por isso que lá na segunda lei, na aula 25, a gente trabalha com os vetores, tá certo? Com os vetores aí, tá? E também com a expressão matemática, que foi aquela que eu coloquei anteriormente. Olha só, aqui a gente tem o seguinte: força, aceleração. Gente, o corpo ele acelera na força de ação, tá certo? Ou seja, aonde está aplicada a maior força é onde ele vai ter o movimento dele, tá? Então, lembrando aqui, tá aí, ó, força e aceleração, ok? A segunda lei de Newton tem expressão matemática, que a força resultante, como nós já falamos, é massa vezes aceleração, belezinha? E a aceleração, a direção e o sentido vai depender da direção e do sentido da força resultante, que são grandezas vetoriais, porque além de módulo tem direção e sentido. O único que não tem é a massa, tá? Outras forças que a gente pode trabalhar também estão lá na aula 27, que fala de massa e peso, de força-peso, variações do peso e medida de massa. Lembrando, gente, quando a gente fala assim, eu peso tantos quilos, você não pesa, você massa, tá? O peso, ele vai ser a sua massa vezes a aceleração da gravidade. É claro que ninguém usa, né? Eu estou massando 80 quilogramas, eu estou massando isso. Você não vai usar, né, gente? Fica feio. Tu fala que está pesando, né? É mais fácil dos outros entenderem. Mas lembrando que o peso também é uma força, ele, como eu falei para vocês, é dependente da massa e da aceleração da gravidade, tá certo? A medida do peso está relacionada aí a uma grandeza vetorial, tá bom? Porque é uma força, tá, gente? Peso é uma força, ok? Geralmente ele é apontada para baixo, para o centro aqui. Esse é o peso, belezinha? E é o mesmo sentido aqui, direção da aceleração da gravidade, tá? Massa, como nós já vimos, mede a inércia do corpo, é uma grandeza escalar, tá? E a massa é dado o quê? Justamente pelo valor da força sobre a aceleração e mede a inércia do corpo, ou seja, a questão de ele entrar ou não em movimento, né? Dependendo da massa. Tá? Então a gente trabalha isso daí. Pessoal, olha só, vem aqui comigo aqui, ó, lembrando, tá? Força resultante. Quando você trabalha, o que você tem que prestar atenção? Se tu tem, atuando no mesmo corpo, duas forças e você quer o valor da resultante, o que você tem que fazer? Primeiro, tem que observar a direção. Se eles estão na mesma direção, tipo uma força de ação e uma força de atrito, para você achar a força resultante, você tem que ver primeiro a direção. Beleza, está na mesma direção, você vai somar ou vai subtrair para você encontrar esse valor. Para você somar, tem que estar o quê? No mesmo sentido. Para subtrair, tem que estar em sentidos diferentes. Então, se duas pessoas puxam uma caixa na mesma direção, no mesmo sentido, a caixa ela vai se movimentar no sentido que as pessoas estão puxando, porque a resultante vai para o mesmo sentido, tá? Agora, se tu tem, por exemplo, uma força de ação de 50 newtons e uma força de atrito que se opõe ao movimento de 30, a tua resultante vai ser quanto? 50 menos 30, aí você vai ter 20 newtons. Em que sentido vai ser? Vai ser sempre no sentido, gente, do maior valor, 50, 30. Então, a resultante vai ser para onde? Para cá, tá certo? Aí você vai ter que a movimentação da sua caixa vai ser no mesmo sentido da força o quê? Resultante, belezinha? Então, peso é uma força, força de atrito é uma força normal é um tipo de força também de contato, tá, pessoal? Peso é uma força de campo. Agora, a massa é uma grandeza escalar. Você divide aí a massa, tá certo? Você tem a força, belezinha? Você tem a aceleração, tá? Aí você faz essa divisão, você encontra a massa, que mede a questão aí da inércia do corpo. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, essa foi a nossa revisão, beleza? E depois a gente se encontra. Até mais.